Desde cedo, lá em Bueno Brandão, você já tinha esse desejo de ser professora, de empreender? Como é que surgiu isso na sua vida? Eu não tinha essa intenção, não nasci assim porque alguém me disse que era para eu ser professora, mas a minha mãe era professora. Uhum. E a minha mãe foi quem me alfabetizou. E eu sempre fui uma admiradora da minha mãe, porque eu achava que ela era uma mulher muito à frente do seu tempo, muito à frente. E ela estudou em colégio de freiras, que era uma coisa difícil de acontecer naquela época, mas ela foi estudar em Pouso Alegre e aprendeu a pintar lá, a pintar quadros, né? E depois aprendeu a tocar violino. E como meu pai dizia, a sua mãe é sangue azul, porque ela é uma pessoa que olha o que ela já andou fazendo, até aprender violino ela já aprendeu. Caramba. E então eu tinha aquela imagem, né, da minha mãe, mas eu não gostava de estudar até o meu terceiro ano, só estudei até o terceiro ano, quer dizer, só ia para a escola no terceiro ano e não gostava de chegar na hora porque a diretora mandava a gente embora e a gente queria, nós éramos 4 colegas e a gente ia embora porque a gente queria realmente ir para uma montanha que tem em Bueno Brandão. E é linda essa montanha e nós ficávamos brincando até a hora da aula terminar. A hora que a aula terminasse, a gente ia para casa. O famoso matar a aula. Mas quando eu estava no final do terceiro ano, eu não sabia tabuada. E aí a diretora que via que a gente ia até a porta da escola, mas voltava, quando ela fechava o portão, a diretora disse que eu não ia ser aprovada. E eu fiquei muito triste quando meu primo falou. Eu vou te pedir para... Meu primo era meu professor, né? Ele falou, vou falar para tua mãe tirar você do teatro. E o teatro, para mim, era a coisa mais importante naquela fase da minha vida, quando eu tinha 8, 9 anos. Eu adorava trabalhar no teatro da escola, né? Chegou a sonhar em um dia? Cheguei a sonhar, sim, que seria uma boa atriz, porque eu era muito aplaudida. E eu ficava entre cantando, dançando, eu falava poesias. Quando vinham pessoas importantes na cidade, a minha mãe me punha assim em cima de uma cadeira para que eu pudesse fazer um discurso pequeno que ela me treinava para a autoridade que estava visitando, né, a cidade. A minha mãe era muito politizada. Uhum. E então ela vestia camisa verde, porque era na época do Plínio Salgado. Então ela vestia camisa verde na criançadinha e ia lá fazer discurso. E o meu pai não era de fazer discurso, mas uma vez ele foi preso, porque naquela época eles dificilmente iriam prender minha mãe, né? Mas o meu pai levou, ele tinha uma linha de ônibus, além dos outros negócios que ele tinha. E aí, naquele dia, o motorista ficou doente e ele foi levar os passageiros de ônibus até Ouro Fino. E quando ele chegou lá, ele tinha que entregar uma carta para um advogado chamado Miranda Neto, que era um advogado famoso e amigo do meu pai. E ele entregou a carta, mas não leu, e a carta não estava fechada. Quando ele foi pôr gasolina no ônibus, a polícia veio e prendeu. E quando ele chegou na cadeia, o Miranda Neto já estava preso e ele ficou também junto com o Miranda Neto. Sem saber o que tinha acontecido. Não, eles perguntaram para ele se ele tinha lido a carta. E ele disse que não. E eles não acreditaram. E como o Miranda Neto era um político muito famoso lá na região e tudo, e eles queriam também prender o Miranda Neto, eles prenderam meu pai. Nós estamos falando de 60? Nós estamos falando de 1940, por aí. Getúlio. Getúlio Vargas. E aí eu sei que o meu pai, eles levaram, aí, depois de uma semana, iam levar o Miranda Neto e o meu pai e os outros presos que estavam ali. E quando meu pai desceu, meu tio também estava preso. Então, o pessoal de Bueno Brandão, diversos foram presos, e de Ouro Fino também.
Mas eles foram até Pouso Alegre, depois receberam uma ordem que era para soltar todo mundo, e aí soltaram todo mundo e acabou-se a fase da prisão do meu pai. Mas ele contava isso com muito orgulho, e nós adorávamos ver as histórias que ele contava, da comida que era muito mais gostosa do que a da minha mãe. Ele provocava muito a minha mãe, porque ela fazia comida gostosa, mas a mulher do Miranda Neto, que levou comida para eles todo dia na cadeia, a comida dela era muito mais gostosa. Ele provocava a minha mãe, né? Então a gente gostava desse diálogo dos dois, sabe? E dele falar que a minha mãe que era culpada dele ir para a cadeia, né? Então a minha infância foi assim, uma infância muito gostosa, né? Com muitos irmãos. Na verdade, eu tive uma boneca muito bonita e tudo, mas eu brincava mais com coisa de menino. Uhum. Porque acima de mim, eu era a quarta filha, e acima de mim tinha a minha irmã mais velha, e depois tinha 2 rapazes, 2 meninos. Então eu era a quarta. E daí nasceram mais um rapaz e mais 3 meninas. Família grande. Família grande. E eu fiquei em Bueno Brandão até meus 10 anos. Porque depois da história de eu não saber matemática, não saber a tabuada, aí eu prometi para o meu pai que eu ia ser boa aluna. Uhum. E aí eu não ia para colégio interno, porque meu pai tinha dinheiro para pagar só 2 filhos. Um estava estudando em Pouso Alegre e o outro estava em Ouro Fino, no ginásio Guararapes, que depois essa instituição foi lá para Bauru, Toledo, né? Instituição Toledo de Ensino. E aí, então, eu falei para o meu pai, me põe lá, porque eu vou ser boa aluna. E a lição serviu, né? Do negócio de ameaçar, de eu reprovar e tudo. E aí eu era boa aluna mesmo. Comecei a estudar. E daí o meu pai se comoveu com o meu pedido e falou, tá bom, eu vou fazer muito sacrifício, mas você vai ter que estudar muito. Eu falei, você é a melhor aluna, papai, pode acreditar. Caramba. E não é que eu fui a primeira aluna do Guararapes, e depois a diretora me colocava numa mesinha e falava assim, sempre ela fazia isso quando entregava o boletim. Agora eu vou entregar o boletim da melhor aluna do Colégio Guararapes. E essa diretora está viva, ela mora no Rio de Janeiro e se chama Zeli Toledo.